aconteceu na quaresma. Olá, Ana. Esta é uma daquelas histórias que vão passando de geração em geração. Com certeza tem coisas acrescentadas ou aumentadas. Mas como foi contada por minha avó, dizendo que foi contada e presenciada pelo pai dela, resolvi contar da maneira que eu ouvi. Minha mãe também conta essa história para quem quiser ouvir. Não existem nomes no relato. Vamos lá ao relato. Era final do século XIX. Era final do século XIX. Lá pelos idos de 1870, 1875. Nossa! Existia na cidade de Nísia Floresta, interior do Rio Grande do Norte, uma moça muito piedosa, religiosa e de bom coração, que nunca se casou. Seus pais, ao morrerem, deixaram um pedaço de terra para ela com uma casinha, onde ela morava sozinha. Uma vez na semana, ela acendia uma vela na frente. Uma vez na semana, ela acendia uma vela na frente de cada um dos vários quadros de santos que ela tinha na sala e no quarto. Era um ritual. Toda semana, em um dia pré-estabelecido, ela acendia uma vela e fazia um agradecimento e uma oração. Eram vários quadros de diversos santos. Certo dia, ela, remexendo em algumas coisas dentro de um quarto que era usado como quarto da bagunça, ela achou um quadro estranho, representando uma figura maliciosa, feia, com olhos maldosos, como se fosse o demônio. Ela ficou surpresa, pois não lembrava de ter visto esse quadro antes e principalmente de onde ele havia surgido, pois não era o tipo de coisa que seus pais gostassem ou tivessem, como católicos que eram. Então ela resolveu tirar o quadro do tal quarto. Retirou a poeira, viu que não era tão feio, afinal de contas, e o colocou na parede de um corredor da casa, isolado, escondidinho, mas na parede. No dia da oração dos santos, quando ela acendia a vela para os quadros, ela percebeu que as suas velas estavam no fim, que só havia restado uma, que teria que providenciar velas para outra semana. Mas ao passar no corredor, ela se condoeu daquela figura ali tão solitária na escuridão. Ela, em um impulso, acendeu a última vela para o tal quadro e lhe disse: "Não sei quem você é, se é um demônio, o diabo ou só alguém feio. Mas ninguém merece ficar solitário nem nas trevas. Tome essa pequena luz e que você possa ficar bem." Olha... Depois desse dia, ela sempre acendia uma velinha para ele e sempre repetindo essas palavras. Havia um coronel na cidade que ambicionava a terra da moça, pois tinha um grande olho d'água, uma nascente profunda. Vivia colocando preço na propriedade, mas tinha todas as suas intenções frustradas com a negação veemente da moça. Era tudo o que ela tinha, foi herança dos pais. Era uma solteirona que não teria para onde ir. Por isso, nem escutava as propostas do tal coronel. Na época da quaresma, quando as pessoas se recolhiam mais cedo para a oração do terço familiar, já que se trata de uma época de muita reflexão, orações e silêncio, o coronel decidiu tomar as terras da moça. Ela era sozinha e não teria como resistir. Juntou seus jagunços e, ao cair da noite, invadiu a propriedade da pobre moça. Ao escutar o tropé de cavalos e vendo que eles traziam tochas, a moça correu e se embrenhou nos matos, correndo para fugir. O coronel, percebendo que a casa estava vazia, tacou fogo na residência e foi para os matos atrás da jovem mulher. Ela correu tanto que conseguiu chegar na cidade. Já era perto do amanhecer. Ela passara a noite se escondendo dentro dos matos e estava rasgada, suja e apavorada. Faltando menos de 1 hora para o amanhecer, o tal coronel conseguiu alcançá-la perto da igreja. Apeou do cavalo e disse que só queria as terras dela. Mas já que ela dificultou tanto o trabalho dele, o fazendo cavalgar a noite toda, ele iria matá-la ali mesmo, no centro da cidade, para que todos soubessem o que acontecia com quem desafiasse os desejos dele. Moça! Ordenou que seus jagunços jogassem uma corda no pé baobá.
Ordenou que seus jagunços jogassem uma corda no pé baobá, perto da igreja para enforcá-la. Quando ele já estava com a corda no pescoço, dela, eu acho, e um dos jagunços iria enforcá-la, eles ouviram um tropê muito alto e de longe no lusco-fusco do... O que é lusco-fusco? E de longe no lusco-fusco do dia, viram uma figura com uma capa se aproximando. Era um homem muito alto, bonito, no auge do vigor masculino, com uma montaria belíssima, um garanhão branco com crinas longas. O tal homem, por baixo da capa, tinha roupas bonitas e de boa qualidade. Aproximou-se do coronel e disse: soltem imediatamente essa moça. Ela está sob a minha proteção. O tal coronel, que nunca tinha visto esse homem antes, olhou para ele, querendo saber quem se atrevia a falar com ele nesse tom. Apesar da beleza do homem, o coronel, ao olhá-lo nos olhos, caiu e ficou tão apavorado que nem conseguia falar. Os jagunços, também apavorados, soltaram a moça. O belo homem mandou a moça montar o cavalo do coronel e voltar para casa, que a partir desse dia ninguém mexeria com ela, pois quem se atrevesse iria pagar pelas consequências. A moça, muito chorosa, fez o que lhe foi mandado e assustou-se ao ver que a casa que ela viu ser incendiada pelo coronel só tinha algumas fuligens, mas estava intacta, sem danos. Apeou e, ao chegar à porta, assustou-se com o belo homem que já estava lá. Ela perguntou quem ele era e por que tinha defendido daquele jeito. Ele deu um lindo sorriso e disse: você tem um bom coração e sabe que ninguém merece ficar solitário nem nas trevas. E obrigada por ter me dado um pouco do seu tempo, muito da sua caridade e uma chama de luz. Todos nós precisamos disso. A moça apavorada lembrou-se do quadro e das velas que ela acendia. Mas se ele era o demônio e no quadro ele era tão feio, como esse homem tão bem vestido, bonito e bem aprumado podia ser o cramulhão? Ele a olhou e, sorrindo, e como se lesse os seus pensamentos, lhe disse: a humanidade se engana muito comigo. Só faço o que me pedem e muitos me pedem o mal. Você nunca me pediu nada, mas sempre me quis o bem, e o bem, moça, se paga com o bem. E se foi. Essa moça morreu de velhice na sua pequena propriedade, onde nunca mais foi importunada por quem quer que seja. E até morrer, ela continuou a acender as velas para seus santos de devoção e para aquele que, quando ela mais precisou, veio em sua ajuda, quando mais ninguém a ajudou. Bem, Ana, isso parece um conto, mas foi transmitido oralmente por minha bisavó, minha avó, minha mãe, por mim e espero que um dia seja também pelos meus filhos e netos. Espero que você conte no especial da Quaresma no domingo. Conto de novo. Mas peraí, aí? É o diabo que ajudou? Tipo, nenhum outro santo ajudou, só o diabo foi lá ajudar ela, porque ela acendia a vela para ele. Mas ele não diz aqui, olha lá, a humanidade se engana muito comigo. Parece que é. Só faço o que me pedem, e muitos me pedem o mal. Você não me pediu nada. Diabo bonzinho? Era bonzinho. Beijo e abraço pra você, Matheus, Robson, P e Vitória. Obrigada. Olha, aconteceu na Quaresma. Mas legal, legal.